Oi, sétimo ano, bom dia para todo mundo. Vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Nós estamos no capítulo 11, falando sobre o Centro-Sul, uma região geoeconômica que engloba o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Já falamos sobre o Sudeste, volte às aulas. Já falamos sobre o Sul na última aula e agora vamos falar sobre clima, vegetação e região Centro-Oeste, ok? Clima e vegetação, né? Aí das três regiões, né? O Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. No mapa da página 166 vai destacar um pouquinho os climas presentes no Sudeste. É uma variação de climas tropicais, tá bom? Eu vou ter uma variação de clima tropical. Eu vou ter um tropical, um tropical litorâneo, um tropical de altitude e um subtropical. Preste atenção em cada um. Um clima tropical, ele está presente aqui no nosso estado também, tá bom? Um tropical litorâneo, por exemplo, ele está presente no nosso estado, porque o sudeste, o sul também está no litoral. Então, algumas características podem ser similares, tá bom? Existe uma grande quantidade de chuva, né, em algumas estações do ano, só que quando a gente vai para o sul, ele já está muito mais longe da linha do Equador, ele está muito mais longe de uma região que recebe luz solar. Então, o sul já vai ter uma característica subtropical. Do sudeste para o sul já é um clima mais subtropical. O que é isso? Não tem alguma quantidade de chuva, mas não tem tanto calor. Já vai ser uma região mais fria. Tanto que vocês sabem que no sul, vez ou outra, no inverno, neva, né? No extremo sul, na verdade. Então, o clima tropical litorâneo é parecido com o nosso. O subtropical já tem uma característica aí mais de frio, né? Ser o mais frio de todos. E também tem outro frio, que é o conhecido como tropical de altitude. Esse clima ele só cabe nas regiões altas, né? De grandes altitudes. Como existe ali uma porção na região de São Paulo, Minas Gerais, tá bom? Que é um pouquinho mais alta, esse relevo é um pouquinho mais alto. E aí, quanto mais alto você estiver, quanto maior a altitude, né? Do nível do mar até o topo do seu planalto, eu vou ter uma menor temperatura. E aí eu chamo de tropical de altitude. Também vai ser uma região fria, tá bom? Ó, é uma região mais alta, por isso é mais fria. E eu tenho um clima tropical que está lá ali nas proximidades de Minas e de uma porção oeste de São Paulo. Esse clima é mais seco. Ele também é o clima correspondente à região centro-oeste, onde eu tenho um cerrado. Tá bom? É um clima um pouquinho mais seco, que não existe tanta umidade, tanta chuva. Tá ok? Influenciando nos climas, nós temos as massas de ar, né? Nessa região, centro-sul, nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica, que é quente, mas que carrega umidade. Nós temos a MPA, que só atua no inverno, que é uma massa polar atlântica, que é fria, né, e que é úmida. É essa massa que ajuda a nevar no extremo sul do Brasil. E a MTC, que é uma massa tropical continental, que é uma massa quente e seca, que ela vai atuar mais, né, na porção oeste do centro-sul. Ok até aí? Com relação à vegetação, tá? No litoral, aí, eu tenho a presença de uma vegetação de mata atlântica, tá ok? Como aqui a gente tem em Sergipe. O que sobrou de Mata Atlântica, né? Existe um resto de Mata Atlântica em São Paulo, bem pouco, viu? Em São Paulo, muito menor do que os outros estados. São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, nos estados do Sul, né? No litoral tem um restinho de Mata Atlântica, né? No sul, eu já vou ter mais o que a gente chama de mata de araucária, né? Eu tenho uma imagem aí da página 167 do que seria essa mata de araucária, tá bom? Né? Uma vegetação longa, né, de um caule longo e as folhas só no topo, na copa, e aí ela bem espaçada e não tem exatamente uma variação. Tudo mais ou menos igual, tá bom? Nessa vegetação de araucária.
todas do mesmo tamanho, todas das mesmas cores. Indo bem ao sul, do sul mesmo, no extremo sul do nosso país, nós temos uma vegetação chamada de campos, ou se preferir, a gente pode chamar também de pradarias, tá bom? Pradarias, estepes, campos, campos sulinos, campos gaúchos, é tudo a mesma coisa. A vegetação que a gente vai ter também no Uruguai, também na Argentina, é rasteira. O que é isso? O que é uma vegetação rasteira? Só um matinho bem baixo. Como eu não tenho muito sol disponível, né? Aí essa vegetação não vai desenvolver bastante. É uma vegetação de campos, tá bom? Vou ter um ou outro arbusto espalhado aí nessa região, mas eu tenho pouquíssimos. E aí eu indo já para o centro-oeste, eu vou ter um cerrado, a presença de cerrado. Cerrado é uma vegetação mais espaçada. Ou seja, eu tenho uma aqui, eu tenho uma acolá, eu tenho uma longe, porque as raízes são muito profundas. Elas não são muito grandes, elas são de médio porte e são bem tortas essas árvores, tá? Porque elas buscam a luz solar. Lembrem, o centro-oeste tem um clima mais seco, o cerrado tem um clima mais seco. Então essas árvores precisam se adaptar. Por isso que elas têm as raízes bem profundas, por isso que não dá para ficar uma do lado da outra. As raízes profundas para acumular água, tá ok? Falando do centro-oeste, é a região que a gente menos tem gente morando, né? Só perde para o norte, tá bom? Do centro-sul é que menos tem gente morando. Porque essa região é muito quente, muito seca, então não atraiu muita gente para morar. E quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram pelo litoral, foram explorando o litoral e depois foram explorar o norte. Então eles não encontraram um potencial mineral ou vegetal no centro-oeste. Então meio que pularam essa região. Então de todas essas três que a gente estudou nesse capítulo, essa que menos vai ter gente morando. Tem a concentração populacional muito menor. O que impulsionou as pessoas a irem morar no centro-oeste foi a construção de Brasília, tá? Que é a atual capital do Brasil. Então, quando o presidente Juscelino Kubitschek, famoso JK, resolveu construir Brasília, muita gente foi para ajudar na construção, né, para trabalhar ali, mas acabou ficando bom lá mesmo. Então, o Centro-Oeste é um mix de várias regiões do Brasil, inclusive nos aspectos culturais, tá bom? Porque veio muita gente do Nordeste, muita gente do Norte para trabalhar por lá. Só que hoje ele tem uma importância agrícola muito interessante para o nosso país. É a região que mais se produz soja. Soja é o grão mais exportado do Brasil hoje em dia. Nós temos a segunda produção de soja do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. E eles tomem cuidado porque estamos muito próximos deles, tá? Uma diferença muito pequena. Então, hoje o Centro-Oeste está voltado para a produção do agronegócio da soja. Vocês devem ouvir falar sobre o agronegócio na televisão, né? Que fala o Agritech, Agripop, Agretudo. Então está bem voltado lá no Centro-Oeste. Como é uma produção muito grande e uma monocultura, eu não tenho como ter gente trabalhando lá, arando o solo, não. Eu tenho máquinas. Então, a produção de soja ela é quase toda mecanizada, tá bom? E modernizada também. Porque como a soja rende para o nosso país, você precisa de uma mão de obra qualificada, você precisa de muito investimento, principalmente de investimento tecnológico. O que é que faz essa região se destacar e ganhar uma graninha também, tá bom? Não é a região mais rica das três que a gente falou, mas também tem o seu PIB interessante graças à produção de soja. Essa produção hoje ela já vem se expandindo para o Nordeste e para a região Norte. Uma das problemáticas da soja é o desmatamento. Então, o Cerrado já foi muito desmatado, a floresta amazônica também está passando por esse processo, já que há uma expansão da soja. Porque para se plantar soja precisa de muitos hectares de terra. E aí tem que sair a vegetação. Tem os problemas. Tem um ponto positivo, que rende muito para o país, mas também tem esses pontos extremamente negativos. Ok? Senhores, eu peço que façam a atividade da página 169.
ter a página 173 para casa. Vamos na próxima aula e venho com a Amazônia. Tchau, tchau, gente. Até lá.